uma propaganda gratuita, rápida, de um profissional aqui, que ele tem um vídeo no YouTube. Esse indivíduo aqui, o Pedro Calabres, que ele tem esse vídeo, Entenda o Cérebro dos Psicopatas. Eu não assisti o vídeo inteiro, confesso, dei uma pequena zapeadinha ali no cursor, né? E algumas partes que ele falou, uma especial me chamou a atenção, ou duas na verdade. Ele diz o seguinte com relação a essa questão da psicopatia de nascença ou da psicopatia adquirida. Ele diz que para cada psicopata que recebeu um tratamento indigno, vamos chamar assim, na infância, existe um psicopata que teve uma vida normal. E ele cita a Suzanne Richthofen, né, como um exemplo de que ela seria uma psicopata que teve uma vida normal, né? Bom, tudo bem. Qual que é a primeira observação que eu faço aqui? Primeiro, ele estava lá, ele não estava lá morando com a Suzanne Richthofen, ou quem falou isso para ele, da onde ele leu, não estava morando lá com a Suzanne Richthofen, não viveu com ela para saber o que acontecia dentro da casa dela, para começar. Né? Então essa afirmação, do ponto de vista científico, eu diria que é uma afirmação nula, inútil, não serve para nada. Dizer que para cada psicopata que teve um tratamento indigno, existe um que teve um tratamento maravilhoso, não tem como ver e provar isso, correto? Por outro lado, podemos também contra-argumentar a favor do que ele disse aqui, né? Que é o seguinte: se todo ser humano que sofresse um abuso ou uma educação falha do ponto de vista afetivo virasse um psicopata do nível do Norman Bates, provavelmente a raça humana já nem existiria mais, né? Então é óbvio que deve existir uma tendência psiquiátrica de nascença no cérebro, né? Mas aqui nós estamos falando de tendências. Porém, esta última fala aqui não descarta o que até agora está sendo configurado aqui, que a psicopatia ela é advinda da educação, do ambiente, até agora. Sim, podemos entender que em alguns indivíduos possa existir uma predisposição genética para desenvolver determinados comportamentos antissociais, mas que a ciência até agora não é conclusiva, não é avançada e não sabe descrever o que seriam essas tendências genéticas. E eu provei aqui com esses dois artigos atuais que eu li aqui. Outra questão, vamos colocar esse indivíduo aqui. Então vamos colocar esse outro indivíduo aqui, né, na tela aqui, né? Esse personagem aqui, icônico também. Então vamos imaginar que existiria um indivíduo, só para arrematar essa questão do ambiente ou da genética, né? Vamos imaginar que existisse um indivíduo que nasceu e foi criado com todo o amor, com toda a consideração, com todos os nutrientes alimentícios atingidos, enfim, educação formal, tratamento familiar com amor, com carinho, o normal lá que o nosso amigo disse que a Suzanne Richthofen viveu. E vamos supor que com tudo isso existiria um indivíduo que virasse isso aqui, esse monstro aqui. Parece uma ideia racional, parece uma ideia pertinente, parece uma ideia verossímil. Não, né? Não parece nada verossímil que pudesse existir um indivíduo que, tendo sido criado com amor, ele virasse isso aqui. Pois bem, dito isso, vamos voltar agora para o Norman Bates.
né? Aí, tendo vencido aqui o modelo educacional da psicopatia, vamos entender essa história desse personagem mais profundamente. Então, o que acontece? Ele matou o pai dele para defender a mãe quando ele era mais jovem. A história é que ele pegou lá um liquidificador e matou o pai para defender a mãe, certo? E depois que ele acabou de fazer esse ato, ele ficou um período ali, um tempo catatônico. Significa o quê? Ele percebeu que ele fez um ato de extrema violência e de extrema gravidade, né? Mais à frente, ele vê a mãe dele assassinando um homem que estava tentando violentá-la. E ali ele cria, na relação incestuosa com a mãe dele, um viés psicopata, uma cumplicidade na psicopatia, porque ele vê que a mãe dele também é capaz de matar como ele. Correto? Só que vamos voltar um pouquinho. Quando ele mata o pai dele, né, esse ato em si, nessa situação, não é indicativo de uma psicopatia. Por quê? Ele estava vendo a mãe sendo agredida, né, provavelmente com muita violência, e ele tomou uma atitude de defesa da mãe. Então, essa atitude dele nessa circunstância não caracteriza que ele já tinha uma tendência de ser um serial killer, um Jason Voorhees. Foi uma atitude de defesa. A mãe dele, que matou também o outro indivíduo, que estava violentando, também era uma atitude de defesa. Tanto que na lei penal da justiça humana existe a legítima defesa. Então, esses dois atos, inicialmente, atos movidos por um desespero, atitudes defensivas, em princípio não caracteriza que eles eram dois psicopatas. Então, no decorrer da história, o que acontece? Essa mãe passa dentro desse conluio, porque veja, para um indivíduo ter matado um pai, não é algo simples, né, de digerir. Então essa cumplicidade com a mãe no assassinato estreita a relação dos dois, fortalece o incesto, fortalece a questão edipiana, que é uma questão também séria, no sentido de que, no livro eu falo da questão edipiana, mas o que eu digo é sério é quando ela se realiza. Então a questão edipiana foi fortalecida na psicopatia, no conluio, na cumplicidade psicopática. Essa mãe dizendo para o Norman que ele era tudo para ela. Então ele passou a desejar a mãe como homem. Passou a fantasiar uma relação de amor, uma paixão, né, que também não podia se realizar, até porque a mãe acabou casando também. Então esse sonho, essa fantasia do Norman também não se realizou. Então aqui é perceptível que ele entra nessa relação, essa relação com a mãe vai descambando para fantasias, né, para uma irrealidade, para um conluio numa psicopatia, numa agressividade. Então não é difícil perceber que há uma coerência nesse personagem, né? Ele passa a ver que a mãe é a única referência dele. Longe da mãe, e aqui uma coisa interessante também, né? Como ficar claro que é nessa relação que nascem os problemas todos, né? É na relação com a mãe, o foco, a origem dessa psicopatia desse personagem, né? Então a mãe passa a ser tudo porque longe da mãe ele é um assassino que matou o pai. Longe da mãe ele não tem
estrutura para ter uma relação afetiva. No filme, lá e na série, aparecem situações de envolvimento com outra mulher, mas que a mãe acaba também atrapalhando, acaba sabotando essas relações. Ou seja, ele era um prisioneiro da mãe doida dele também. Essa que é também uma das verdades, né? Ele também sofreu por essa prisão simbiótica, correto? Quando ele mata a mãe e vai desenterrá-la e entra na fase mais grave da psicopatia dele, né, a partir do assassinato da mãe, envolvendo delírio, alucinação, o transtorno dissociativo de identidade, conforme foi feito o diagnóstico no outro vídeo. Por que ocorre isso? Porque ele não consegue realizar uma vida sem a mãe, né? Ali mostra que não tem como para ele viver sem a mãe. Também justifica o delírio de achar que ela ainda estava viva. Ou seja, um ego que foi totalmente sugado na relação simbiótica. Então ele não tinha mais personalidade praticamente. Não existia um ego delimitado. Ele era ali um misto dele e da mãe, nessa psicopatia. Questões aqui interessantes, né, para se refletir e muito rico de muito aprendizado sempre. Essas questões da psiquiatria e da psicologia, né? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.